Dúvida aí dos amigos sobre como a tocha olímpica chegou à cidade do Crato, certo? Vou fazer uma pequena retrospectiva aí, tentar resumir aí para você que segue esse canal, certo? Durante 10 anos, certo? Eu, Laércio Ribeiro, saí pela cidade do Crato, certo? Levando uma mensagem: adote o jovem carente para o esporte e salve uma vida. Rádio, televisão, jornal, internet, certo? Convidando as pessoas, certo? A fazer a diferença na vida de um jovem carente, patrocinando aquele jovem na prática esportiva, certo? E também para contribuir, certo? Pela paz e pela vida desses jovens, já que tanta violência, certo? Tantas mortes. E saindo aqui, o bairro onde eu moro aqui a pé, certo? Peregrinei pela cidade do Crato, certo? Passei pelas cidades vizinhas, certo? Estive em becos, ruas e vielas da cidade, levando essa mensagem, me reunindo com jovens, certo? Falando sobre a importância do esporte, certo? Visitando projetos sociais, certo? Visitando pessoas que faziam esporte, pois o esporte é vida. Cada jovem levado a viver a realidade do esporte é mais um jovem salvo da morte e da criminalidade. Então, fiz essa peregrinação durante 10 anos, certo? Passei as cidades vizinhas aqui, certo? Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, chegando a Brejo Santo. Passei aqui pela região do Cariri, todas as cidades da região do Cariri, levando essa mensagem: Nova Olinda, Santana do Cariri, Araripe, Potengi, chegando lá em Campos Sales, certo? Descendo por Lavra da Mangabeira, passando por Caririaci, Juazeiro do Norte, certo? Foram 10 anos de peregrinação levando a mensagem, certo? E em cada bairro que eu chegava, eu fazia pequenas competições de atletismo, de futebol, certo? Com as doações que eu conseguia receber, repassava para esses grupos, porque era uma batalha, certo? De você trazer o material esportivo até aquelas comunidades carentes. E aonde não existia o esporte, eu convidava alguém que pudesse desenvolver uma atividade esportiva naquela comunidade, no seio da comunidade, com o objetivo de salvar esses jovens da criminalidade. E foram 10 anos de peregrinação, muitas histórias, não tem como eu falar tudo aqui, certo? Nasceu um projeto chamado Projeto Sonho Olímpico, que eram os sonhos que os jovens tinham perdido, certo? E resumindo para você, certo? E na passagem histórica da tocha olímpica em Fortaleza, certo? O Projeto Sonho Olímpico, esse Projeto Sonho Olímpico, foi convidado pelo Comitê Olímpico Internacional e pelo COB, Comitê Brasileiro, certo? Comitê Olímpico Brasileiro, a conduzir o maior símbolo do esporte entre Fortaleza e Caucaia. E assim aconteceu, certo? Conduzir a tocha olímpica entre Fortaleza e Caucaia, descendo historicamente para a região do Cariri, certo? Essa tocha, ela faz parte das 12.000, ela é oficial, certo? Nós temos o certificado oficial e confira aí as fotos e os vídeos de um dos maiores momentos do esporte aqui na cidade do Crato. Então você aí que está vendo esse vídeo aí, incentive seu filho à prática do esporte, certo? Pratique o esporte pela sua saúde, certo? E patrocine o jovem à prática do esporte, pois o esporte é vida. Então, 2.900 anos depois, certo? A tocha olímpica chegou à cidade do Crato, o fogo olímpico, certo? Mandado pelo Comitê Olímpico Internacional, pelo COB Brasil. Então você aí que faz parte desse canal aí, confira esses vídeos de um dos maiores momentos do esporte. Então, o esporte é vida, certo? Saúde, garra e determinação, certo? A tocha olímpica entrou apagada aqui na cidade do Crato, certo? Como simbolismo, certo? Pelas centenas de jovens vítimas da violência, certo? Então, pratique o esporte, certo? Incentive um jovem à prática do esporte. Confira os vídeos aí do momento de 7 anos atrás, onde a tocha olímpica chegou à cidade do Crato, certo? Levei a todos os projetos sociais e pessoas que fazem o esporte, certo? E um abraço aí aos 7.000 pessoas que receberam a tocha olímpica no Crato e fotografaram. Hoje ela está aqui, certo? No bairro Palmeiral, na cidade do Crato aqui, e recebe visitações, onde cada pessoa que visita a tocha olímpica, ela fica com a missão, certo? De incentivar o esporte na vida de um jovem carente. Então pratique o esporte, certo? E dos muitos legados deixados pela civilização grega, certo? O esporte é pois o esporte é vida, certo? É uma ferramenta de paz, de saúde, certo? E de proteção aí para os jovens. Então confira esse momento aí, certo? Em Fortaleza,
onde eu recebi o fogo olímpico, certo? Trazendo ele aqui a tocha olímpica para a região do Cariri. E está aqui a cidade do Crato, a única cidade que recebeu a tocha olímpica, certo? Confira o vídeo. Relembrando, certo, que a região do Cariri ficou fora, certo, da rota da tocha olímpica, certo? E 24 horas antes da tocha chegar em Fortaleza, o Comitê Olímpico Internacional e o COB Brasil me ligaram, certo? Para que eu pudesse levar a mensagem até Fortaleza, adote um jovem carente para o esporte e salve uma vida, e conduzir a tocha entre Fortaleza e Caucaia, representando aqui, trazendo para a região do Cariri e a cidade do Crato, certo? E assim aconteceu, certo? Às 7 horas da manhã, certo? No mês de junho, certo? E assim aconteceu, certo? Às 7 horas da manhã, certo? Eu recebi a tocha olímpica, certo? Em Fortaleza, conduzindo a Caucaia e entregando lá, entre Fortaleza e Caucaia, certo? 20 mil mensagens, convidando as pessoas a salvar aqueles jovens da criminalidade das drogas através do esporte. Então confira o vídeo aí desse grande momento, certo? Não meu momento, mas o momento do esporte, certo? Um momento de reflexão. Então pratique o esporte e incentive seu filho a praticar o esporte, certo? E patrocine um jovem carente na prática do esporte. É uma questão de vida. Então confira aí esse grande momento do esporte para a cidade do Crato. Doações que eram repassadas em forma de material para esses projetos sociais, certo? Tinha um Disque Esporte, onde as mães me ligavam e eu saía, certo? Em busca de encontrar com esses jovens e conversar sobre a questão do esporte na vida, certo? Palestras, gincanas, certo? E competições, certo? Então tudo de bom, o esporte é vida. Então foram 10 anos de muita batalha pelo esporte, mas com a temática, foram 10 anos de batalha pela vida dos jovens através do esporte. Então confira o vídeo, certo? E faça você também parte, certo? Dessa linda mensagem. Adote um jovem para o esporte e salve uma vida. Seja você um incentivador, primeiramente em casa de seus filhos, certo? E se tiver oportunidade, patrocine um jovem carente aí em sua modalidade esportiva, certo? Pela vida dos jovens. Então confira o vídeo, certo? E um abraço aí aos amigos aí, certo? E que me viram aqui pela cidade do Crato aqui, tentando retirar os tênis que eram jogados nos fios de alta tensão, certo? E aqueles tênis a gente incentivava o jovem que estava descalço, certo? A fazer sua modalidade esportiva, a fazer parte também através de uma modalidade esportiva. Então, obrigado a todos aí, certo? E me receberam aí durante 10 anos, certo? E há 7 anos atrás, certo? Com a tocha olímpica, que está aqui. Confira o vídeo. Esse grande momento, certo? Do esporte para o estado do Ceará, para a região do Cariri, e principalmente para o Crato, certo? Simbolizando a união das pessoas através do esporte, certo? E o protesto pelas centenas de jovens vítimas da violência, certo? Esquecidos nas periferias das cidades. Confira o vídeo. Dos jogos que acontecem de 4 em 4 anos, e naquele momento o mundo inteiro está junto com ele, com a chama que representa os valores olímpicos, os seus ideais, a união dos povos e as nações. É um momento ímpar, indescritível. O que mais importa é que cada ser humano que participar ele possa deixar para a sua história, a história da sua cidade, a história do que ele possa dar de exemplo, independente de onde ele venha, como nós vimos aqui no de Londres, uma mensagem e uma imagem muito forte. Essa tocha é o momento da emoção, das lágrimas e da comemoração por todo o país. Além das 26 capitais e o Distrito Federal, 300 municípios receberão a visita do revezamento e outras 200 cidades
verão um comboio de carros passar com a chama sagrada. É o Brasil inteiro, pelo menos 90% da população brasileira. Desembarca dia 3 de maio em Brasília, onde inicia o revezamento no país sede dos Jogos. Com 12 mil condutores, a tocha percorre 327 cidades das 5 regiões do país, ao longo de 95 dias, até chegar ao Maracanã, para a cerimônia de abertura dos Jogos Rio 2016, no dia 5 de agosto. Chegou a chama ao primeiro portador, que começa seu percurso pela Grécia antes de partir para o Brasil. A celebração começou com o hasteamento das bandeiras olímpica, brasileira e grega e os discursos do prefeito de Olímpia e dos presidentes dos comitês olímpicos internacional brasileiro e grego. A atriz Caterina Leu, em seu papel de grande sacerdotisa de Olímpia, rodeada de outras sacerdotisas virgens vestais, acendeu a chama utilizando um espelho parabólico que desvia e concentra os raios do sol, já que a chama olímpica só pode ser acesa com raios solares. Parabolic mirror. And the Olympic flame is lit. As sacerdotisas levaram fogo e 3 galhos de oliveira até o antigo Estádio Olímpico, onde realizaram uma dança em representação das antigas modalidades olímpicas. E a grande sacerdotisa entregou fogo e um ramo de oliveira ao primeiro portador da tocha, o ginasta Lefteris Petrunias. O atleta levou a tocha ao monumento a Pierre de Coubertin, criador dos Jogos Olímpicos modernos, e depois a entregou ao portador seguinte, o ex-jogador de vôlei brasileiro Giovanni Gávio. A tocha vai fazer um percurso pela Grécia durante 6 dias, até chegar ao estádio de Panathinaiko, sede dos Jogos de Atenas de 1896, e dia 27 viaja para o Brasil. A tocha olímpica começa assim sua viagem, transportando seus valores até o estádio do Maracanã, onde será realizada a abertura dos Jogos Rio 2016, no próximo dia 5 de agosto. A chama olímpica foi acesa na última quinta-feira na antiga cidade de Olímpia e percorreu várias regiões da Grécia. Nesta quarta-feira, em uma cerimônia no estádio Panathinaiko de Atenas, local onde foram realizados os primeiros jogos da Era Moderna em 1896, a chama passou às mãos do Brasil. O presidente do Comitê Olímpico grego, Spyros Kapralos, entregou a chama para o presidente do Comitê Organizador dos Jogos do Rio, Carlos Nussmann. Από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Σπύρο Καπράλο. Agora a tocha segue para a Suíça, onde vai ser exibida em uma cerimônia em Genebra na próxima sexta-feira e no Museu Olímpico de Lausanne. Depois vai atravessar o Atlântico para chegar ao Brasil no dia 3 de maio em Brasília. Em território brasileiro, a tocha vai percorrer mais de 300 cidades com 12 mil revezadores, até a cerimônia de abertura dos Jogos no dia 5 de agosto no Maracanã. Essa pira está acesa com a chama olímpica que foi acesa em Olímpia. A gente vai pegar a chama daqui e vai levar a chama agora para a nossa jornada do revezamento da tocha lá no Brasil. Nós preparamos uma aeronave especialmente para esse evento, um Boeing 767, já com as novas cores da Latam Airlines e em conjunto com o COB. Para esse voo acontecer, a gente teve que primeiro se planejar com muito tempo de antecedência. A gente não só teve que entender a questão operacional de você ter dentro de um avião uma chama acesa, porque muita gente pergunta, mas não, a gente não apaga em nenhum momento a chama olímpica durante o trajeto. Esse voo aqui é um voo que demandou muito da gente, faz 6 meses que nós estamos acertando todos os detalhes. Parece muito simples, mas carregar chamas a bordo do avião é uma coisa complicadíssima. Essa chama que foi acesa lá em Olímpia, ela tem que ficar acesa durante 95 dias para acender a pira da cerimônia de abertura. O nosso trabalho é, além de fazer essa celebração no Brasil, garantir a integridade dessa chama até o final do revezamento. Uma chama olímpica era o coração dos Jogos, da união, da paz e do congraçamento. Uma sensação indescritível, é uma sensação única, estar participando desse momento histórico, tanto para o Brasil quanto para a empresa. Não tem nem o que descrever, é muita emoção. Hoje estamos com 11 horas e 25 minutos de voo até o Brasil.
nós sairemos aqui da Europa, entraremos ali pela região do Recife, né, onde receberemos as boas-vindas já do nosso controle do espaço aéreo brasileiro e seguiremos em direção ao Brasil. A emoção para a nossa população, para a Latam, que está transportando, é muito, muito grande, porque representa os ideais olímpicos, né? Esse voo é todo especial. Esse voo representa o início da Latam e representa o início da corrida olímpica no nosso país. Das boas-vindas ao símbolo olímpico. O nosso 75 agradece todos os esforços do SINDAC em nos apoiar nesse voo. A aeronave foi interceptada pela Força Aérea Brasileira, a missão de conduzir em segurança a chama olímpica. TAM 9751, autorizado pouso na onda esquerda, vento 220 graus, 2 nós e ajuste no 022. Uma cena inédita na esplanada dos ministérios em Brasília. O avião com a chama olímpica sobrevoou a capital federal, acompanhado por 2 caças F-5 da Força Aérea Brasileira, usados na defesa aérea do país. Os caças interceptaram o voo 9751 a cerca de 100 quilômetros do aeroporto por volta das 7 horas da manhã. Foi interceptada pela Força Aérea Brasileira a missão de conduzir em segurança a chama olímpica até o seu pouso na capital federal. É um prazer para o 9751 ser escoltado por belíssimas aeronaves. A chama olímpica foi acesa na Grécia no dia 21 de abril, percorreu cerca de 20 cidades gregas e foi até a Suíça. O voo comercial que trouxe o sonho olímpico a bordo partiu de Genebra, recebeu as boas-vindas ao espaço aéreo brasileiro por volta de 3 horas da manhã e pousou finalmente às 7h25. Bom dia, autorizado pouso. Digamos que diferente, um pouco mais especial, mas não deixa de ser também com bastante profissionalismo.
possa dar um grito pela vida. Pessoal, vamos dar as mãos aqui, pessoal.